amar já é difícil. Nós não temos exatamente o conceito de amor amplo e universal na maior parte das vezes. E que dirá amar os nossos inimigos? Porque é muito fácil amar aqueles que nos são queridos, aqueles que têm as mesmas ideias que nós, aqueles com quem gostamos de estar, grande parte dos nossos familiares. É fácil, mas amar os nossos inimigos engloba muito mais. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se somente amardes vossos irmãos, que mais fazeis? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Isto está em Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48. Mas Lucas fala com palavras diferentes a mesma coisa. E se vós amais somente os que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimentos tereis? Porque isso mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperas receber, que merecimento? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que lhes façam tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, façam bem e emprestais, sem nada querer em troca. E aí é Lucas que fala, né? No capítulo 6, 32 a 36. Nós temos, como já falamos outras vezes, algumas palavras diferentes entre Lucas, Mateus, Marcos, mas a essência é a mesma. O que eles estão dizendo? Que amarmos aqueles que é fácil, nós não temos muito merecimento. O que nos traz o merecimento é o nosso esforço, é a nossa vontade, e que a nossa vontade se torne ação para a modificação das nossas vidas. Mas Jesus, quando falou amar ao inimigo, ele sabia das nossas dificuldades. Então, o significado de amar o nosso inimigo não é aquele mesmo amor que nós temos pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, mas é o amor transformado em perdão, em caridade, porque o reino de Deus é para todos. Mateus já dizia: o sol é para todos, para o mal e para o bom. A chuva é para todos. Então Jesus nos pede esse amor baseado em coisas que temos que realizar dentro de nós para a nossa modificação e que no final de tudo é para o nosso próprio bem, para a nossa evolução. E o nosso amar ao nosso inimigo começa com o perdão, porque quem não perdoa não consegue amar. E o perdão nos torna pessoas melhores. E para que nós possamos perdoar, nós temos que tirar de dentro de nós aquilo que nós temos de melhor e nos colocar no lugar do outro, sabendo que todos nós temos um pouco de bom e um pouco de não tão bom. Porque nós temos que olhar as outras pessoas, nós principalmente espíritas que temos a noção do outro plano, das encarnações,
Nós temos que olhar o outro de uma forma diferenciada, entendendo que em cada pessoa, por pior que seja neste momento, ela não é totalmente má. Ela tem alguma coisa de bom. E pensando nesse sentido, nós vamos entender que nós temos que perdoar como muitas vezes nós já fomos perdoados. Nós temos que perdoar porque faz parte da evolução do ser humano, o erro e o acerto. Como nós entendemos que os ciclos das reencarnações vêm trazendo progresso, nós olhamos o outro muitas vezes como nós já fomos no passado. Porque se nós estamos nessa fase agora da nossa reencarnação, compreendendo um pouco mais, é certo que no passado nós fomos também errantes. Nos tempos antigos, se tinha uma lei muito rígida. Se fala muito na lei de Talião. Talião não é uma pessoa, né, que colocou uma lei, mas é um preceito do direito que diz que conforme crimes, para equilibrar uma sanção equivalente, e que dessa depois foi tirada o Código de Hammurabi, que para nós hoje é muito rígido, porque tinha muita morte, umas penalidades muito pesadas mesmo, né? Penalidade, mas para a época foi o que se pensou, pelo menos, não dar uma pena maior do que aquilo que fosse necessário. Hoje nós entendemos diferente, porque é uma jornada que trilhamos. Por isso, nós temos um caminho a traçar para amar o nosso inimigo. É o perdão, em primeiro lugar. E quando nós entendemos o que é o perdão e como ele transforma as vidas, nós vamos conseguir fazer a caridade. O que é a caridade? É depois que eu perdoei, que eu não desejo mais nada de ruim para essa pessoa. Não é o esquecimento, porque nós temos memória, mas nós vamos lembrar o fato como uma coisa não importante quando lembrarmos. Uma coisa passageira e pertencente aos erros de cada um no caminho do seu próprio progresso. E amar os nossos inimigos é muito bom para nós, porque nós sabemos que daqui, deste plano que estamos no momento, passaremos para o outro plano, assim como outros já passaram. E quando nós temos um inimigo aqui entre nós, muitas vezes nós sabemos. E quantos inimigos nós não deixamos no plano espiritual? Ou que nós não nos acertamos na vida terrena e que eles partem com mágoas, com rancores, com ódio. Por isso o perdão e a reconciliação é importante no momento que estamos aqui, porque nós não devemos ter inimigos. E nós devemos desejar para aqueles que se dizem nossos inimigos momentaneamente, o que de melhor nós tivermos. Porque quando nós desejamos o bem para alguém, esse bem já passa por nós até chegar ao outro. É energia, é vibração, da mesma forma o ódio. Então vamos escolher a forma boa de viver. O que nos traz de vantagem tendo rancores? Nada. Nós estragamos a nossa vida psíquica, espiritual e física, porque tudo vem pelo pensamento. Então, quando eu tenho os pensamentos que não são bons, quando eu não me trabalho, eu começo a adoecer. A doença é um sintoma de alguma coisa que não está bem, não no físico, mas antes disso. Então, quando nós perdoamos,
Nós estamos abrindo o nosso coração e desejando o que é de bom para o outro e para nós também. E nos vermos cercados de amigos. E para isso temos a caridade, que é desejar o bem ao outro. Nós não nos perguntamos muitas vezes como são infelizes aquelas pessoas que causam infelicidade para os outros, tormento para os outros, que fazem as pessoas chorar, que desencaminham os outros e que eles já são desencaminhados. Nós temos que nos perguntar, porque eles são nossos irmãos, filhos de Deus, apenas em alguns momentos da sua trajetória perdidos, desencaminhados, e nós temos, por caridade, que desejar a eles a recuperação. Nós não vamos poder salvar o mundo através de coisas que fizemos, mas cada pensamento nosso a favor do universo, cada pensamento desejando a paz, o equilíbrio, o retorno ao caminho do bem, vai para a contabilidade do bem. E nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos para a modificação da nossa psicosfera terrena. Se nós queremos um mundo de regeneração, que é o caminho que estamos seguindo, como não colaborar com os bons pensamentos e com as orações? E nós sabemos que todas as nossas orações são ouvidas, às vezes não respondidas no momento que nós pedimos e nem da forma que nós pedimos, mas da forma que nós precisamos. E que se nós passamos muitas coisas, foi a forma encontrada para que nós possamos aprender. E como Deus, nosso Pai, é justiça, Ele não dá privilégios para ninguém. Por isso nós temos que passar pelos processos de aprendizagem. Por que não odiar? Porque ódio gera ódio. O ódio não transforma em amor, mas o amor transforma o ódio. E por isso nós devemos estar sempre de braços dados com o amor. Eu trouxe uma pequena história para elucidar um pouco esse perdão, porque nós não podemos amar se não perdoamos, que eu conto de uma forma bem simples, pelo nosso tempo, que não é muito, mas que mostra bem a trajetória do perdão. Nós sabemos que Jesus tinha 12 apóstolos escolhidos por ele, mas outras pessoas seguiram Jesus também. E algumas dessas pessoas foram se acercando e se tornaram um pouco mais próximas, embora não tenham sido os 12 apóstolos. Entre essas pessoas existia um homem chamado Zacarias. Zacarias havia levado um amigo que tinha uma doença tida como incurável para que Jesus o curasse. Esse era o propósito de Zacarias. E ele leva então esse amigo, e esse amigo é curado. Mas ele se sente tão tocado pelas palavras de Jesus e tão modificado nos seus pensamentos, que quando ele volta, ele resolve fechar a casa dele e seguir Jesus. E aí ele se torna um dos seguidores de Jesus. Antes disso, ele tinha um passado doloroso.
conseguia manifestar um gesto de afeição, ele não dava carinho, ele não dava atenção para essas coisas. E ela, sentindo falta dessa afeição, ela sucumbe. Ela encontra alguém que começa a lhe dar carinho e aquilo que ela necessitava vai sendo suprido por essa pessoa. E ela é encontrada em adultério. E para as leis da época, o adultério era a morte apedrejada. Mas Zacarias, apesar da sua rudeza, ele tinha um coração bom. E ele resolve não levar a mulher a essa penalidade máxima. Ele resolve dar para ela liberdade para ela ir embora. Já que ela escolheu essa outra pessoa, ele dá liberdade para que ela vá. Mas isso tem um preço para ele. Porque na época, como hoje também, né? Muitas pessoas enxergam o perdão como uma fraqueza. E ele começa a ser uma motivo de chacota, ele começa a ser desprezado pela população. Porque eles acharam que ele era um fraco. Hoje nós dizemos, né, nosso popular, não levar desaforo para casa, né? Às vezes é bom levar um desaforo para casa e ficar bem quietinho, né? Às vezes compensa mais o nosso interior do que dizer um monte de coisa que não leva a nada. Então Zacarias sai dessa cidade e vai para Emaús. Então quando ele chega em Emaús, ele leva o amigo dele para ser cuidado por Jesus e depois fecha a sua casa, pega seu material de sapateiro e se dispõe a seguir Jesus. Ele não diz para os poucos amigos que ele tem lá em Emaús para onde, o que ele vai fazer, porque essa nova doutrina era muito criticada, mas ele sente que a vida dele, depois que ele encontrou Jesus, não é a mesma. E ele diz que vai fazer viagens por terras longínquas. E vai. E por isso ele depois se torna um dos 70, que eram os mais chegados. Jesus começa a separá-los, né, 2 a 2, e indicar para onde eles têm que ir para pregar. Jesus pede que eles levem a palavra, o reino, a outros lugares. E ele vai dizendo, 2 a 2, junta por afinidades ou aqueles que não são tão afins. Ele vai vendo o que é melhor para cada um. E ele junta o Zacarias com o Josué, que é bem jovem, alegre, falante, mas que também, ouvindo Jesus, modificou totalmente a sua vida. Mas ele é desprezado pela família. Quando ele diz que quer seguir a nova doutrina, a família deserda-o. E ele sai sem nada e é amaldiçoado pela sua família. Então Jesus diz que Zacarias e Josué devem ir a Nazaré. E eles vão. Mas vão inquietos, porque uma coisa é estar acompanhando o mestre, outra coisa é pregar em nome dele. Então eles se sentem um pouco inseguros, mas eles fazem tantas preces e Jesus aparece para eles numa conversa durante os sonhos, né? Quando eles adormecem, a primeira noite eles dormem ao relento. E Jesus dá tanta esperança para eles. E quando eles acordam de manhã, eles estão renovados. Nessa mesma época, Pilatos chegava a Nazaré. Então a cidade estava em polvorosa. Acontece que eles passam, então, por uma intuição, passam numa hospedaria, numa taverna, e pedem trabalho em troca de alimento. E o dono
meio que não queria, mas depois ele pensa, não, mas com toda essa movimentação, a vinda de Pilatos, talvez eu precise de ajuda. E ele aceita os dois. Então eles passam o dia lá e de noite vão para a pregação. E escolhem um lugar onde eles veem que as pessoas são mais necessitadas e vão combinando como que eles vão fazer, quem que vai falar, aquelas coisas que a gente combina assim, né, para dar mais certo o trabalho. Só que eles têm uma surpresa, quando eles chegam lá, encontram caído um senhor, um ancião, e várias pessoas ao redor, mas ninguém faz nada. Esse ancião, chamado Caleb. E Zacarias imediatamente, com Josué, vão ao encontro dessa pessoa e já levantam a cabeça, acomodam ele melhor. E os outros ficam olhando, espantados, né? Perguntam, mas quem vocês são? Vocês conhecem? E o Zacarias diz, sim, nós somos seus irmãos. Daí as pessoas já começam, não, mas a gente nem sabia que o velho Caleb tinha família, então vocês são irmãos e deixam ele passar necessidade, e começam as críticas e as críticas. Aí Zacarias diz assim, nós somos filhos do mesmo pai, porém não do mesmo homem. Aí ele já está falando de Deus. E eles curam então, em nome de Jesus, curam o Caleb. E as pessoas ficam espantadas. E aí eles começam a fazer a pregação, falar em nome de Jesus. E na noite seguinte acontece a mesma coisa, outras pessoas dizem, nós queremos saber só da cura e não queremos a palavra. Daí o Zacarias se impõe, não, nós vemos pela palavra de Jesus. As curas acontecem e aí as pessoas foram se acalmando. Como no dia seguinte, as pessoas descobriram que eles estavam na hospedaria e começaram a invadir. E aí o Zacarias disse, não, é de noite, e se vocês não fizerem assim, nós teremos que ir embora. Então eles já sabem que as pregações e as curas se dão à noite. E assim se passam 2, 3 dias, até que os fariseus e os espiões começam a ir nos grupos de pregação para ouvir, porque eles são contra a doutrina, eles já ouviram falar de Jesus, enfim, Jesus ia contra aquelas leis religiosas que eles tinham. E no final dessa noite, e uma coisa interessante, que no final de cada jornada eles abraçam as pessoas. E naquela noite, na primeira noite, quando eles abraçaram as pessoas, não aconteceu nada durante aquele momento, mas durante a noite, na manhã seguinte, as pessoas acordaram curadas. E olha a transformação, né? Porque se utilizava muito a cura física para que eles pudessem entender o resto. E naquela noite um fariseu fica pelo final e fala, olha, que eles estão em perigo e que eles devem se cuidar, e oferece a casa dele para que eles durmam lá. E eles aceitam. E justo naquela noite, a hospedaria do Saul, que era o nome do dono, é incendiada. Porque até uns 2 dias antes, o Saul pensava em utilizá-los para os seus negócios. Eles estão na minha hospedaria, trabalham para mim, e aí eu posso me utilizar, né, para os meus negócios. Mas ele começa a assistir a palavra de Zacarias e de Josué, ele começa a mudar e vê que a vida dele é meio inútil. Começa a se lembrar das injustiças que fez, e aí ele resolve que, bom, já que queimou a hospedaria, ele conta uma tragédia da vida dele, chorando, que ele cometeu com uma pessoa, e resolve ir embora com o Zacarias e com o Josué. Mas antes ele passa num lugar onde há um leproso que ele expulsou da casa dele e conta, eu expulsei uma pessoa que trabalhava comigo, porque ele era leproso, ele trabalhava comigo, foi embora, voltou casado ou com uma mulher, ficou leproso, a mulher abandonou e eu nunca mais fui lá. No começo eu levava alguma comida, depois eu fiz que não conhecia mais.
e ele depois confessa que essa pessoa é um irmão dele. Então eles decidem ir à casa desse irmão, onde, resumidamente, eu conto que ele foi curado. Eles deixam lá o Caleb cuidando dele, vão para a última pregação, enfim. Esse irmão fica extremamente agradecido por ter voltado para junto do Saul, e o Saul a mesma coisa. O nome do irmão é Cleofas. Ficam agradecidos ao Zacarias, ao Josué, ao Caleb, e o Caleb diz: olha, eu gostaria muito de seguir com vocês, mas eu tô velho. E eles concordam, realmente. Então, quem sabe tu ficas nessa casa, que será um ponto, né? Um núcleo da doutrina de Jesus. E ele aceita. E o Cleofas diz assim: antes de ir embora, eu gostaria de levar a palavra que eu aprendi, que vocês trouxeram para mim, a uma pessoa a quem eu devo. Apesar dela ter me abandonado, eu devo. E eles rumam até uma casa de prostituição onde se encontra essa mulher que havia abandonado o Cleofas. E chamam por ela, e a dona dessa casa recebe-os muito mal, porque ela ainda acha que o homem, o Cleofas, tem lepra, e ele está curado, e chama a mulher, de nome Joana. E quando a mulher vem, o Cleofas estranha que é o nome Joana, porque o nome dela era Judite, e ele começa a conversar com ela, e ela começa a olhar e conversar com ele, vê que ele não está mais leproso, e começa a olhar para os lados, e entra numa crise total, e começa a se jogar no chão, e dizer várias coisas, enlouquecida, porque ela começa a olhar o Zacarias. E o Zacarias nada mais era do que o marido traído. Olha só que destino, né? E quando o Zacarias se aproxima dela, ela tá meio enlouquecida, ela diz: eu te traí, como que tu pode me perdoar e tal. E então o Zacarias faz aquela conversa da doutrina do amor, dizer que ele tinha perdoado, que ele não via mais ela como a ex-mulher, mas como uma irmã que tinha caído, mas que podia se recuperar. O Cleofas se sente extremamente envergonhado, porque até então nunca tinha passado pela cabeça dele que ele tinha tirado a mulher de Zacarias, aquele que tinha curado ele. E Zacarias, percebendo isso, conversa com ele e diz para ele não se sentir assim, que graças a isso ele está no meio de Jesus. Se ele não tivesse sido traído, ele começa a mostrar o lado bom da coisa. Se ele não tivesse sido traído, ele não teria ido para Emaús. Se ele não tivesse ido para Emaús, não teria levado o amigo. Se não tivesse levado o amigo, e aí ele vai contando, né? Todas as coisas, ele transforma toda aquela tragédia em coisas boas. E diz para o Cleofas: aceita a minha amizade de irmão com sinceridade. E aí, nesse trajeto todo, né, teria mais coisas para contar, o tempo não permite, é uma história belíssima de encontro consigo mesmo através de Jesus, para modificação. Esse mesmo Zacarias, depois, Jesus vai pedir que acompanhe Pilatos, que é o outro perdão, né, daquele que condena Jesus, entre outros, que não foi só ele, né? A gente sabe da história. Então, o que acontece? Nós vimos nessa história a transformação moral, a cura não da ferida do corpo somente, mas das feridas da alma, que essas são as que importam essencialmente para nós. E eu encerro lendo um pequeno texto, um trecho de um discurso feito por Martin Luther King.
que eu achei muito bonito falando deste amor. E ele fala assim: aos nossos mais implacáveis adversários diremos: corresponderemos vossa capacidade de nos fazer sofrer com a nossa capacidade de suportar o sofrimento. Iremos ao encontro da vossa força física com a nossa força do espírito. Fazei-nos o que quiserdes e continuaremos a amar-vos. O que não podemos, em boa consciência, é acatar as vossas leis injustas, pois tal como temos obrigação moral de cooperar com o bem, também temos o de não cooperar com o mal. Os grandes chefes militares do passado desapareceram. Os seus impérios ruíram e desfizeram-se em cinzas. Mas o império de Jesus, edificado solidamente e majestosamente nos alicerces do amor, continua a progredir. Então ele traz o amor, que é o modificador de todas as coisas. Eu espero então que a gente possa refletir um pouco sobre isso, dizendo que o bem sempre vence, que apesar de tudo que nós estamos passando, nós acreditamos na força maior, que é Jesus, que comanda o nosso planeta, e que nós possamos todos os dias agradecer a oportunidade de estarmos aqui encarnados, mesmo passando por dificuldades, porque é a nossa forma de ressarcir aquilo que devemos. Que Jesus nos acompanhe em todos os momentos e que as nossas portas do coração estejam sempre abertas para Ele.